Olá, tudo bem? Me chamo Matheus Silva. Irei dar início à apresentação do trabalho que tem por título Avaliação de dano de fissuras em revestimentos argamassados por termografia de infravermelho. O trabalho foi orientado pelo professor Elton Bauer. É sabido que as fachadas, as envoltórias das edificações, elas protegem o ambiente interno da edificação contra as ações climáticas externas, como variação térmica, incidência de sol e chuva, e devido a esse contato direto com o intemperismo, esse sistema está sujeito a falhas, sendo que essas falhas, essas patologias incidentes, elas tendem a perturbar o fluxo térmico das fachadas quando comparada com regiões sem nenhum tipo de defeito. Logo, esses danos incidentes, eles, por serem perturbadores do fluxo térmico, eles podem ser identificados por técnica de termografia de infravermelho, uma vez que a técnica possibilita identificar, por diferença de temperatura, defeitos tanto superficiais como contidos no interior do material. A termografia, ela resulta na sua análise a partir de um termograma, que no caso é uma imagem térmica, que exibe uma escala de temperatura referente à radiação emitida da superfície do material analisado. E a partir disso é possível identificar onde há ou não falhas e possivelmente classificá-las. Uma das vantagens do uso da termografia é que ela pode ser realizada sem contato, ou seja, não causa nenhum tipo de dano à superfície analisada, pode ser feito à distância, os resultados eles podem ser obtidos em tempo real. As investigações termográficas podem ser de forma qualitativa, no qual o objetivo é apenas identificar a presença ou não de um dano pela diferença de calor, ou seja, diferença de temperatura, ou qualitativa, no qual essa técnica é usada para classificar a importância da anomalia. Essa classificação ela é realizada a partir do uso de técnicas de contraste, no caso o ΔT, que é uma análise que leva em consideração a diferença de temperatura da área com e sem defeito. Então, essa diferença entre essas duas grandezas é chamada de contraste, ΔT. Em relação às anomalias presentes em fachadas, e sendo uma das principais a fissuração, quando investigada dentro desse parâmetro de contraste, é possível observar que a largura e a profundidade da fissura modificam os valores referentes ao parâmetro de contraste. Logo, possivelmente valores mais altos de ΔT indicam a condição mais grave para essa anomalia. Dentro dessa questão, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise qualitativa por meio de termografia ativa de fluxo de calor induzido em placa de argamassa fissurada com diferentes dimensões de sua cavidade e verificar se os valores de ΔT entre as áreas com e sem defeito estão associados com as dimensões de fissura e, consequentemente, seu grau de dano. Para isso, a metodologia seguiu a seguinte estrutura, no qual as amostras analisadas são 3 corpos de prova, que são feitos por 2 placas, um substrato padrão e outra fixada na sua superfície, que representa a face fissurada, no qual tem uma dimensão de 160 mm por 400 mm, no qual a profundidade da fissura são de 5, 10 e 15 mm, respectivamente. Então, é uma placa para cada uma dessas dimensões, no qual a abertura da fissura é padrão para cada uma das 3 placas, no caso 3 mm. A rotina de investigação aconteceu em 2 ciclos, ou seja, houve um ciclo de aquecimento por meio de lâmpadas de 350 watts e foi de 2 horas, 120 minutos, e houve também um ciclo de arrefecimento, no qual as lâmpadas foram desligadas e foi observado na fase de aquecimento a incidência térmica e como essa fissura se comporta dentro dessa condição, e depois pelo arrefecimento, como é que a fissura se comporta dentro de uma condição de resfriamento. As avaliações foram feitas a partir de uma câmera térmica do tipo FLIR T400, esse é o modelo dela, e as capturas foram feitas de 4 em 4 minutos. Para que a rotina venha ter uma curária considerável, a umidade, temperatura ambiente, temperatura refletida e a emissividade do meio foram aferidos tanto para o momento de aquecimento como de arrefecimento. A avaliação dos termogramas ele partiu da análise do FLIR Kick Report, foi o software utilizado, e a metodologia utilizada para a verificação foi a descrita por Milhoma em 2019.
que primeiro traça-se uma linha perpendicular em relação ao dano e depois três paralelas em relação à sua extremidade, a fim de determinar a área com e sem defeito, aplicar uma média móvel nos valores de temperatura da linha que corta o defeito, determinar o pixel de menor e maior valor térmico, determinar o intervalo que corresponde ao defeito e, a partir dali, identificar o intervalo do defeito de menor e maior temperatura em relação às fases de aquecimento e arrefecimento. Assim, verificar dentro de um ciclo de aquecimento e de arrefecimento, uma vez que já se conhece o intervalo do defeito, verificar por contraste qual é a evolução do ΔT em relação às diferentes cavidades investigadas. Os resultados possibilitaram analisar que na fase de aquecimento, áreas sem defeitos apresentam temperatura superior em relação ao defeito, e já na fase de arrefecimento, os defeitos tendem a ser mais quentes do que a área sem defeito. A profundidade da fissura influencia diretamente essa variável, pois a diferença de calor entre a fissura e a área não fissurada se intensifica com o aumento da profundidade da fissura. Então, aqui na figura nós vemos aqui que, ao passo que a profundidade da fissura ela se intensifica, os valores de contraste térmico de ΔT eles tendem a ser mais intensificados. Se analisarmos aqui a figura A, que leva em consideração 5 milímetros, o contraste máximo tende a ser de 1 grau, e quando comparamos aqui com 15 milímetros, o contraste ele passa de 1 grau. Então, áreas com maior ΔT estão associadas com maiores faixas de fissuração, fissuras mais longas. Outra observação possível são que os valores de ΔT na fase de aquecimento estão concentrados muito no início do ciclo, entre 12 e 20 minutos, e também acontece no arrefecimento. Os maiores valores de contraste na fase de arrefecimento são entre 132 minutos e 156 minutos. Então, é uma fase muito inicial. Logo, maiores contrastes são analisados, acontecem ali no início, tanto da fase de aquecimento como de arrefecimento. E podendo verificar todos os contrastes aqui das três fissuras conjuntamente, é possível observar que a fissura 3, no caso de 15 milímetros, ela apresenta os menores contrastes no aquecimento, ou seja, ela é mais fria do que as outras no aquecimento, e no arrefecimento ela tende a ser mais quente. Logo, as condições geométricas aqui elas se satisfazem, ou seja, fissuras mais profundas apresentam maiores valores de contraste e menores valores de contraste na fase de aquecimento e maiores em arrefecimento. Fissuras mais profundas apresentam maior contraste quando comparada com fissuras menores. E a conclusão que temos em relação à investigação é que a técnica aplicada para a investigação qualitativa, usando o contraste, a técnica do ΔT, ela se faz eficiente. O ΔT descreveu o grau de dano da fissura a partir de uma diferença térmica da área com defeito e sem defeito. Uma vez que fissuras mais profundas apresentam maiores contrastes na fase de aquecimento e também de arrefecimento, sendo que o melhor período de investigação, ou o período que fica mais nítido, essa diferença são no início do aquecimento e no início do arrefecimento. Aqui estão as referências usadas. Agradeço desde já pela atenção de todos e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado.